Paz amados, tudo bem? Claudemir, desde já gostaria que você desse o seu like aí, compartilhasse o vídeo, nos ajudasse aí a propagar essa mensagem. E se você não assistiu ainda aos nossos vídeos anteriores, por favor acesse e assista, tá certo? Vou compartilhar com os irmãos agora um texto do livro de Daniel, parece muito complicado, muita gente tem dificuldade, mas vamos tentar aqui refletir sobre ele para ver qual as conclusões que nós tiramos do texto, tá certo? Pode ser que você tenha alguma outra visão teológica e não bata com a minha, mas amém. Daniel capítulo 7, capítulo 9, versículo 24, né? Daniel está orando, cativo na Babilônia, querendo saber da parte de Deus sobre o futuro de Israel, e o Senhor manda um anjo a ele para que lhe desse a resposta. Desde já, irmão, nós aprendemos com esse texto de que quando nós estamos aflitos com algo, com alguma coisa, e gostaríamos de saber algumas questões, Deus, na sua infinita misericórdia, muitas vezes nos dá essa revelação e nos traz a luz para que nós compreendamos a situação que estamos passando ou aquilo que desejamos saber. Principalmente quando você ora a Deus para desejar saber e conhecer a palavra, tá certo? Para desejar saber um pouco mais sobre a Bíblia, tá certo? Daniel, então, no capítulo 9, versículo 24, ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Este é o texto das 70 semanas de Daniel. Quando Daniel está orando, Deus manda o anjo aparece para Daniel e diz para Daniel que estariam determinadas 70 semanas sobre Daniel, sobre o povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? O povo de Daniel é Israel. E quem é a cidade santa? Jerusalém. Ou seja, então o anjo está dizendo: olha, Daniel, sobre o seu questionamento sobre Israel e sobre Jerusalém, as respostas são estas aqui. O Deus mandou eu te trazer a resposta dizendo que estão determinadas ainda 70 semanas para que tudo possa acabar, o pecado possa acabar, ser extinto a injustiça e uma nova era até surgisse na unção do Santo dos Santos, que é o Messias, Jesus, né, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, onde ele se assentará no trono de Davi e reinará Jerusalém por toda a eternidade. E olha que interessante, mais abaixo, o anjo vai explicar para Daniel e vai dizer: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Primeiro o anjo fala que vai durar 70 semanas, e aqui para baixo, do 24 ao 27, ele vai detalhar como isso vai acontecer. Olha que interessante, que o anjo está dizendo que 70 semanas estariam determinadas, ou seja, essas semanas já começaram, porque o anjo diz mais para baixo que a semana começaria da ordem dada, né, a reconstrução de Jerusalém e a reconstrução do templo, que demoraram 49 anos, ou seja, 7 semanas. As primeiras 7 semanas demoraram do tempo da ordem, né, dada para a reconstrução do templo, são 7 anos, 7 semanas de 7 anos, então 49 anos, do fim do término da reedificação até a morte do Messias. O anjo mais para baixo vai dizer que demorou 62 semanas, ou seja, 7 mais 62, 69 semanas. Mas olha que interessante, que o anjo diz também que isso seria para cessar o pecado, para cessar a injustiça e para ungir o santo dos santos. Peraí, se ocorreu já então as 7 semanas, que foi da ordem da reconstrução do templo até a reconstrução do templo, e da reconstrução do término da reconstrução do templo até o Messias mais 62, peraí, por que então não foi extinguido o pecado, a injustiça e o santo dos santos
não foi ungido ainda. Que interessante, né? Como explicar isso? A explicação é simples. No meio desta profecia, essa profecia ela se deu pela boa parte dela. E uma outra parte dela ainda está a se cumprir, que é a semana que todos vocês e nós já estudamos, às vezes você já ouviu na igreja, que é a semana da grande tribulação, que é uma semana, lembra? Uma semana, 7 anos estarão determinado que é a grande tribulação, onde 3 anos e meio será de paz, né? Uma suposta paz, imposta por quem? Pelo anticristo e os governantes da época, que estarão aí. E depois disto, haverá um período de grande tribulação, ou seja, de problemas. Mas onde é que está esse texto também em Daniel, que relata em Apocalipse? Ó, no 27 ele diz assim, ele, quem? O príncipe deste povo, né? Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ó, aqui é a última semana, tá? Ele vai detalhar das 62, das 7 mais as 62, e na última semana ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, no meio da semana ele quebrará o concerto. E olha que interessante, quando nós vamos lá para Apocalipse, no Apocalipse, nos cavalos, lembra dos cavalos? Cavalinho bonitinho. Os cavalos do livro da abertura dos primeiros selos, onde o próprio Messias, olha, lembre-se que é Jesus quem está abrindo os selos. Se é Jesus que está abrindo o selo, o cavalo branco não pode ser Jesus. Tá certo? É questão até de obviedade, eliminação. Se Jesus está lá com João abrindo o texto, João diz, olha, quem é digno de... João chora, quem é digno de abrir os selos? Aí Jesus se apresenta, aí aliás o anjo diz, olha, Jesus, né, o leão da tribo de Judá, que foi morto, ele é digno. E aí Jesus aparece e Jesus então começa a desencadear e abrir os 7 selos. E o primeiro cavalo que sai é um cavalo branco. Muita gente confunde porque é um cavalo branco. O que representa branco para nós? É comum, quase toda a nação, né? Quando solta uma pombrinha branca. Paz. Ou seja, lembra do concerto lá de Daniel, capítulo 7, 27? 9, 27? Ou seja, ele fará um concerto. Esse concerto é um concerto de paz. Uma paz provisória, uma paz temporal, mas é uma paz, né? E ela coincide com esse cavalo branco, porque esse cavalo branco vem quando Jesus abre o selo, porque aqui já a igreja já foi arrebatada, a igreja é arrebatada depois do capítulo 4, capítulo 5 e 6 e diante a igreja não está mais na terra, segundo as nossas crenças, pode ser que você tenha outro, tá? Mas é a nossa crença, a minha particularmente, na qual eu acredito mais. Então o cavalo branco, que é retratado, eu olhei e eis que um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Primeiro Jesus nem precisa dar coroa, a coroa dele. Jesus não precisa sair para ser vitorioso, porque ele é vitorioso. Tá certo? E por que eu sei com certeza que esse cavalo branco não é Jesus? Primeiro porque Jesus está abrindo o selo. Segundo que a companhia que vem com esse cavalo é uma companhia meio estranha. Olha, veja bem, então se é 7 anos o último, de 3 anos e meio, e ele quebra o concerto no meio, veja que agora o cavalo branco veio e implantou a paz, e aí o próximo cavalo que nós temos é um vermelho. Por que eu sei que é paz? Porque está dizendo assim no capítulo 4, versículo 6 de Apocalipse. Saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado o poder para que tirasse a paz da terra. Olha que interessante. Havia paz na terra. Então o cavalo branco vem, que é o anticristo e as organizações mundiais, e implanta uma paz dos últimos 7 anos das semanas de Daniel. Ele implanta uma paz, e no meio dessa paz do concerto, lá de 9:27, ele quebra o concerto. Quando ele quebra esse concerto, acabou a paz, porque aí vem a guerra. O cavalo vermelho simboliza a guerra, ou seja, o cavalo vermelho foi dado o poder para tirar a paz da terra. Então, lembra do capítulo 25 de Daniel, 24 de Daniel, está dizendo que 70 semanas estão determinadas para extinguir as transgressões, dar fim aos pecados e a iniquidade e trazer a justiça eterna. Peraí, guerra?
Cavalo branco, Jesus veio, implantou, e agora vem um cavalo vermelho tirando paz, e depois vai vir outro cavalo, que é o cavalo preto, trazendo fome. O cavalo amarelo, morte. Ou seja, então nós concluímos que as 70 semanas ela cumpriu em parte, 69 semanas, porque ela não se cumpriu na sua totalidade, porque não trouxe a extinção do pecado, não trouxe a unção do Santo dos Santos e nem extinguiu a injustiça, tá certo? Nem implantou a justiça eterna. Então, quando esse cavalo branco, que é o concerto lá de 9:27, é quebrado, o cavalo branco que veio, implantou a paz, que é aquele 9:27, do acordo, o acordo é quebrado, e pasmem vocês, quando vocês prestarem atenção lá no 27, tá dizendo que ele cessará, no capítulo 9 de Daniel, cessará o sacrifício e os manjares, ou seja, olha que interessante, o templo estará reerguido. E todos nós sabemos que o templo foi destruído, o templo não existe. Para corroborar com isso, nós podemos também ir lá no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que diz que o iníquo ele se assentará no trono de Deus, parecendo ser Deus, né? Ou seja, o anticristo se sentará. Nessa época, Israel não aceitará adoração a esse sujeito que é o iníquo que João fala, né? Que é o iníquo que Paulo fala, o anticristo, né? Que virá e firmará a paz com todos. Tá certo? Então, só uma pincelada nesta 70 semanas, que parece ser difícil, mas não é, tá? É apenas que se cumpriu boa parte dessas profecias, que são as 69, e faltou uma última semana, que é a semana da grande tribulação. Com isso, meu irmão, eu quero te falar. Se aí na tua igreja não prega sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus, aqui nesse vídeo você está ouvindo. Prepara-se, eu e você temos que nos preparar para a volta do Cordeiro. O Messias a qualquer momento estará vindo para arrebatar a sua igreja. Porque o arrebatamento da igreja desencadeará todos esses outros fatos, né? Esses outros eventos, eles dependerão do arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, se iniciará a contagem da última semana de Daniel. Porque quando a igreja entra, é cessado o tempo dos israelitas. Mas quando a igreja sai, é voltado a contar os tempos dos israelitas. Como o anjo disse, olha, 70 semanas, Daniel, estão determinadas sobre o teu povo. E por que ela parou? Por que ela não cumpriu a última semana? Porque a igreja começou o período da graça, onde a igreja é a forma de salvação e a forma de adoração. Mas após a saída da igreja, volta-se a contar essa última semana. E esta última semana é determinada para o povo de Israel. Tá lá, o anjo diz. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo Israel, sobre a cidade santa Jerusalém. Tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus.